Irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus por essa noite de adoração, dia do Senhor, domingo, dia em que a igreja descansa em Deus, E hoje nós temos a oportunidade, é o segundo encontro nosso, né? Durante o dia tivemos a escola bíblica dominical pela manhã e agora à noite esse culto de adoração. Como o Nanato disse aqui, é um grande privilégio. A gente está diante do Rei da Glória, cultuando e exaltando o nome dEle. Eu convido você para nós refletirmos no texto desta noite, que é Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. Estamos numa série de mensagens no Evangelho de Marcos. Na semana passada, nós pausamos em função do culto da ressurreição, lembrando da Páscoa cristã, mas hoje retomaremos a exposição do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 2, versículos 18 a 22, eu vou fazer a leitura desse texto, eu peço que você acompanhe de maneira atenta essa leitura e depois deixe sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivam jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos orar? Deus, louvado seja Ti, bendito o Senhor e Redentor das nossas almas. A nossa esperança, Deus, está fundamentada somente no Senhor. E obrigado por nessa noite nos permitir, como povo do Senhor, estar cultuando, estar diante de Ti e preparados, Deus, para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, fale comigo, fale com cada irmão, cada irmã que está aqui, cada pessoa que se chegou nesse templo nesta noite, Deus. Eu peço que por meio do Teu Espírito Santo e a obra gloriosa dEle, nós possamos ser iluminados por Ti, ó Deus, para compreender as palavras que aqui estão, possamos refletir em cima desse texto e possamos, Deus, ao mesmo tempo ser exortados e consolados pelo Senhor, a nossa esperança possa ser renovada em Ti. Que no abrir da minha boca e no ouvir dos meus irmãos, a Tua palavra, ela seja penetrante em nossa alma, Deus. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmão, se alguma pessoa chegasse para mim e fizesse uma pergunta, dissesse assim: Joeliano, qual é para você o maior desafio do Evangelho nos tempos atuais? Qual é o maior desafio do Evangelho nos tempos atuais? E você poderia trocar essa palavra evangelho por outras palavras. Juliano, na sua perspectiva, qual é o maior desafio da expansão do reino de Deus nos dias atuais? Você poderia trocar: qual é o maior desafio para a igreja nos dias atuais? Para essa resposta, e aí eu vou voltar para a pergunta, colocando a palavra evangelho, né? Qual seria o maior desafio para o evangelho nos dias atuais?
Na minha perspectiva, era uma perspectiva pessoal, outros poderiam ter uma outra resposta, mas eu responderia essa pergunta da seguinte forma: o maior desafio do evangelho nos tempos atuais é o esforço, o exercício, o ímpeto de homens e mulheres, crentes e descrentes, em tentar enquadrar o evangelho em alguma moldura dos nossos tempos. Tentar encaixar o evangelho dentro de uma visão particular, às vezes coletiva, uma visão humanista, uma visão materialista, é tentar fazer do evangelho algo parecido com essa realidade que está diante de nós. Esse é o maior desafio do evangelho. Porque até nós mesmos, como eu disse, isso aí eu vejo tanto no ímpeto de descrentes, porque tem muita gente que não vive o evangelho, não tem compromisso nenhum com o evangelho, mas está pronto para opinar e dizer como o evangelho deve ser. Isso é o que mais tem. Nós temos os doutores em saber o que é evangelho, sem ter vivido um dia de vida com a igreja de Cristo Jesus. Mas a gente tem os doutores que sabem dizer o que é evangelho. Mas até nós, crentes, por vezes, nós desenhamos um evangelho ou estruturamos um evangelho para nós, que não é o evangelho de Deus. E a gente quer fazer, por vezes, encaixar esse evangelho dentro de um quadro que a gente quer desenhar. Não é o quadro que é o evangelho real. Não é o quadro que talvez nós aceitaríamos como o evangelho de Deus. Então, para mim, o maior desafio, com certeza, é esse delinear, essa moldura que nós queremos dar ao evangelho. E que o evangelho nunca é. Por exemplo, e essa pergunta para mim ela é muito cara, assim, porque às vezes me gera até um transtorno da alma, irmãos, para confessar esse pecado aos irmãos, assim, quando, por exemplo, tentam encaixar o nosso Senhor Jesus Cristo no espectro político e falar que não, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele seria de direita, ou não, o Senhor Jesus seria de esquerda. Ah, não, Jesus ele é marxista, socialista. Ah, não, ele é capitalista, ele é neoliberal, né? Eu tenho pavor, irmãos, quando nós fazemos o exercício de tentar colocar Jesus dentro de um espectro humano nosso. Porque isso é um completo absurdo, isso é um devaneio humano, achar que Jesus se parece com alguma coisa que a gente construiu. E não se parece com nada disso, com absolutamente nada disso. Quando nós olhamos para as culturas dos povos, o que elas podem produzir, o que elas são, e nós, por vezes, tentamos encaixar o evangelho dentro dessas culturas, a gente está fazendo um desserviço ao reino de Deus. E quando eu falo que o maior desafio é esse, quando a gente tenta moldurar o evangelho, porque por vezes a gente quer dar um jeitinho no evangelho, de caber dentro do nosso esquema aqui, para que ele possa ser melhor aceito. E aí a gente cria um Jesus político, um Jesus sociólogo, um Jesus da justiça social, da demanda social. Para quê? Para que esse Jesus possa ser melhor aceito para a nossa sociedade. Irmãos, o evangelho de Cristo Jesus, o reino de Deus, a igreja de Deus, tudo aquilo ligado a Deus é supracultural. Não está alinhado com nada da nossa cultura, está absolutamente muito acima de tudo. Muito acima de tudo. É, na verdade, um prejuízo, ou, pode ser também a gente tentar desvalorizar Jesus, o evangelho e o reino de Deus, quando nós o encaixamos ou tentamos colocar dentro de uma coisa que a gente acredita que isso se parece com o evangelho. O evangelho não é parecido com nada dos nossos tempos, da nossa realidade caída, irmãos. E por causa disso, nós veremos uma sequência de 2 textos.
Eu até ia pregar tudo junto, falando inclusive do próximo texto em que Jesus vai falar do sábado. E aí nós vamos entrar num negócio que chama legalismo. Mas legalismo é uma praga, é um veneno dentro da igreja que eu entendo que carece de mais tempo. Então, nós estamos agora num texto em que religiosos da época de Cristo Jesus, eles estavam tentando encaixar Jesus na estrutura deles. Isso nunca daria certo. Porque Jesus, ele não tem absolutamente nenhum tipo de encaixe, ou ele não veio para se adequar dentro de uma estrutura. Jesus, ele veio trazer o novo. E quando nós falamos do novo, é uma nova realidade, é uma nova perspectiva. Completamente diferente daquilo que até então a humanidade como um todo tinha vivenciado. E é disso que esse texto fala. Ele está falando como Jesus e como o seu reino, o evangelho, está acima de todas estas coisas. E a perspectiva do que está sendo criado a partir do evangelho de Cristo Jesus é algo absolutamente novo e que haverá um resultado no final de todas as coisas, apontando para Apocalipse 21, novos céus e nova terra. Aí sim, ali o reino de Deus se encaixa, porque ali é exatamente a perspectiva do novo de Deus. Nada que está aqui é o novo de Deus. Vamos para o texto. O texto diz o seguinte no versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Jejum não é uma coisa ruim, irmãos. Primeira coisa, jejum não é nada ruim, é uma disciplina louvável, e na antiga aliança e no costume do povo de Israel, observava-se já o jejum. E diz o texto que vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejum os discípulos de João e dos fariseus? Está falando de duas categorias de discípulos, aqueles que seguiam João, e aqui João Batista mesmo, e aqui os outros fariseus. A gente já falou um pouco dos fariseus, um grupo de religiosos dentro da nação de Israel, que tinham um alto comprometimento com a lei de Deus, um rigor religioso muito grande, e inclusive nós poderíamos falar de um fervor espiritual, aguardando a chegada do Messias e a era messiânica. A gente não pode desvalorizar esse movimento, entendendo que só existiam pessoas assim, que só queriam o mal de Cristo Jesus. Nós estamos falando de um grupo de pessoas que tinham um fervor religioso, que erraram em muitas coisas. Uma delas é criar uma série de barreiras para que a lei de Deus não pudesse ser quebradas. E um grande problema que muitos fariseus caíram, e nós vamos ver no domingo que vem, que é o próprio legalismo. Ou seja, é entender, ou ter uma conduta de vida que achar que é no fazer que a salvação vai ser encontrada. A salvação nunca é pelas obras, irmãos. Nunca é na observância de alguma regra. Mas esses grupos de religiosos, eles jejuavam. E aí, eles estão olhando para Jesus Cristo, que era um mestre, um rabi, e que tinha os seus discípulos acompanhando, e eles fazem assim, por que os seus discípulos não jejuam? Por que os seus não estão jejuando? Tem um grupo que está jejuando, o outro não está jejuando, e nós precisamos atentar que essa pergunta, se eles repararam isso, é porque deveria ser muito comum um jejum, e de fato era. Era muito comum as pessoas prestarem atenção, já existia um preceito dos jejuns, mas, como eu disse, os fariseus aumentavam um pouco essas exigências, né? E alguns dos grupos dos fariseus, por vezes, jejuavam até 2 vezes a mais por semana. Relata a história, né, que alguns rabis, né, ou tem um rabi que é conhecido por ter jejuado 300 dias no ano. Só não tem 365, esse homem jejuou 300 dias no ano. Era uma prática muito comum, a ideia do jejum. Ao ponto deles olharem para os discípulos de Jesus e falar assim, opa, esses homens não estão jejuando não, por quê? Por que eles não estão jejuando? E o jejum, no contexto do povo de Israel, ou nos apontando para a antiga aliança, ela tinha uma característica de ser
um ato de humilhação, de arrependimento pelos pecados. Era um ato que, de fato, apontava para a ideia de estar de luto. O jejum, só para todo mundo ficar na mesma página do que estamos falando aqui, jejum é a ausência de alimentos mesmo, tá, irmãos? Você não comer nada, né? Tem-se umas ideias aí de jejum de televisão, né? Criança jejum de videogame, né? Jejum de desenho. Irmão, jejum mesmo é não comer, tá? Fechar a boquinha, né? Não ingerir nenhum tipo de alimento, né? E aí você está jejuando, né? Isso é um jejum. Existem uns jejuns meio estranhos aí, né? Jejum de futebol, eu ouvi isso, né? Jejum de futebol. Vamos tomar vergonha na cara, né, irmãos? Né? Vamos para jejum, né? Jejum verdadeiro. Mas o jejum, na perspectiva do Antigo Testamento, tinha essa ideia do arrependimento, inclusive estar de luto. Até no momento de luto, as pessoas jejuavam para mostrar assim essa ideia da redução, da humilhação do homem, do seu arrependimento, né? E por vezes eram seguidos, né, como essa expressão que a gente já viu, vestes rasgadas, né, sentado nas cinzas ou cinzas sobre as cabeças. Essa era a forma que as pessoas jejuavam no Antigo Testamento, mostrando a sua humilhação, a ideia de algo sacrificial. E a perspectiva em que o jejum amenizaria o impacto do pecado. É quase que uma solicitação a Deus, assim: Deus, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa iniquidade, perdoa aquilo que nós produzimos de mal. Essa era a perspectiva do jejum da antiga aliança. Não é a perspectiva na nova aliança em Cristo Jesus, né? Ninguém deveria ou colocaria em propósito um jejum por causa dos seus pecados, né? Deus, pequei, eu vou jejuar. Acredito que nós devemos, como parte do nosso jejum, buscar o fortalecimento de Deus quando jejuamos, para que a nossa vida possa ser mais santa, né? A gente possa se fortalecer mais no Espírito. Mas eu pequei e eu vou jejuar com uma ideia de barganha, isso aí é um perigo e não é uma visão que nós temos da nova aliança em Cristo Jesus. Ao ponto que na antiga aliança a ideia era essa mesmo. O povo se humilhava na ideia de arrependimento diante de Deus, para que Deus pudesse visitar o povo com salvação. E por vezes, e por isso que o povo nesse momento aqui jejuava muito, porque existia a expectativa do Messias, do tempo messiânico vir. E por vezes eles jejuavam na expectativa que Deus mandasse o Cristo, o Messias. Então havia essa expectativa ao jejuar, de que Deus fosse favorável com eles, que Deus pudesse ser assim com eles. E lembremos que nós estamos falando de um povo pós-cativeiro, e que a religiosidade do povo mudou muito. Depois deles sofrerem o castigo de Deus, pela desobediência dele, acredito que os jejuns se tornaram mais intensos dentro da religiosidade judaica, ao ponto deles saberem que eles não podiam afrontar Deus e que o pecado de fato era um grande problema diante de Deus. Então é um pouco desse movimento, dessa cultura que está envolvido no jejum, e que as pessoas estão olhando para os discípulos de Jesus e falam assim: esse povo não está jejuando. Se a gente lembrar do texto anterior que nós estamos aqui vendo, foi o nosso último sermão em Marcos, Jesus inclusive estava comendo, né? O relato do evangelho que Jesus estava comendo, e estava comendo com pecadores. A ideia de um banquete. Nós estamos na casa de Mateus, na casa de Levi, que ele atendeu o chamado de Jesus de segui-lo, e existiam ali publicanos, pecadores diante da mesa. Então aquele homem começou, talvez aqueles homens mais religiosos, como o grupo dos fariseus, começaram a ver que Jesus ou os seus discípulos estavam comendo muito e jejuando pouco. Na verdade, pela resposta de Jesus, nós sabemos que eles nem estavam jejuando, porque essa é a resposta de Jesus. Respondeu-lhes Jesus, versículo 19: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Então Jesus dá uma resposta que é muito clara para a cultura daqueles que estavam vindo, porque a pergunta em si já traz a resposta. Pode jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles?
Obviamente, essa pergunta tem um quê de mistério que Jesus está colocando diante deles, mas eles falam assim, não, jejum com casamento não combina. Ainda mais na cultura judaica, na cultura israelita, onde que os casamentos eram grandes festas. As pessoas se reuniam para celebrar o casamento e, no certo sentido, nesse tempo onde que a lei está cercando e sendo mais dura durante o povo, o casamento, irmãos, era a grande saída do povo para um alívio. Porque no casamento eles podiam celebrar uma semana inteira, porque a ideia é que pelo menos uma vez por semana você deveria fazer um jejum. Mas no casamento, veja só, no casamento você tem uma semana inteira para celebrar, para se divertir, para se alegrar, para comer, para beber, para festejar, porque haverá um casamento, o noivo vai encontrar com a sua noiva. E dizem os historiadores, se tem uma coisa que o povo de Deus da antiga aliança sabia fazer bem, e parece que a gente perdeu um pouquinho isso, é festejar. Eles sabiam festejar, eles sabiam celebrar, eles sabiam se alegrar, eles sabiam dançar, né? Celebrar com as músicas, e isso tudo com muita alegria, com muita fartura. Essa era a ideia. Lembre do primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo, que acontece numa boda de casamento, onde que a alegria estava indo embora, porque o vinho tinha acabado, e Jesus faz um milagre, e aquele povo ali continua a festa, porque a festa era prolongada, irmãos, era prolongada. Eu já falei aqui, acho que numa oportunidade, né, que a festa de crente é a festa que acaba mais rápido do mundo, né? É só soltar a comida, Fabinho, e o povo encher a barriga, acabou a festa. Já podemos todo mundo juntar, vai embora para casa, né? Se estiver fazendo uma festa, quiser que os convidados vão embora, irmão, é só soltar a comida rapidinho, porque o crente comeu, encheu a barriga, ele vai embora. Pode anotar, é assim, né? Por isso que eu falo, acho que a gente perdeu um pouquinho esse fio de celebrar mais, né? De a gente poder se alegrar mais e ter o simples fato da alegria de um estar com o outro, celebrar, né? Estar na comunidade, vivenciando isso. E no casamento da antiga aliança era assim, era muita festa, muita alegria. Então aqueles ouvintes falam assim, não pode, não dá para jejuar enquanto um casamento está acontecendo, porque, mais uma vez, o jejum era a ideia do lamento, da humilhação, da tristeza, né, do arrependimento. Então o jejum não combina com um casamento. Então a resposta que parece óbvia, está sendo feita por Cristo Jesus, não pode, mas existe um mistério aqui, porque o mistério que está na pergunta de Jesus é: quem é o noivo? Quem é o noivo? Jesus está fazendo essa pergunta, né? Pode jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele, e durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. E a pergunta é misteriosa mesmo. Aquelas pessoas que estão ouvindo a pergunta de Jesus ainda não estão entendendo. E aí o que Jesus faz? Ele aumenta um pouco mais o mistério, né? Quando ele fala assim, dias virão, aqui olhando para a perspectiva ali futura, um pouco à frente, não é uma futura escatológica de séculos à frente ou milênios à frente, mas a visão futura ali, um pouquinho na frente, quando Jesus iria enfrentar a sua paixão, o seu sacrifício, a sua morte na cruz. Então, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Então Jesus ele está falando com ele, e aqueles primeiros ouvintes da resposta de Cristo Jesus, da pergunta e da resposta de Cristo Jesus, não entenderam muito bem, porque era um mistério para eles. Jesus mesmo, até aqui nesse momento, não tinha falado de forma clara sobre a sua paixão, sobre a sua entrega, sobre o seu sacrifício, como ele vai depois dizer e reforçar a ideia que ele iria morrer pelos pecadores, nas mãos dos pecadores, e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Essa ideia não estava ainda entremeada entre os discípulos, e inclusive entre o grupo dos fariseus. Mas Cristo Jesus, ele já começa a apontar de uma maneira que ainda inicial, da sua paixão, do seu sofrimento, em que dias virão, contudo, será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ele está falando da sua morte, e um dia em que Jesus não estará mais com os seus discípulos. Ou seja, Jesus ele está falando de casamento, de festa, e ele está falando de um tempo também onde que o jejum, e agora o jejum na perspectiva na nova aliança, é uma perspectiva de atenção,
onde que nós devemos nos fortalecer, onde o povo de Deus deve estar atento com os desafios desse tempo, Jesus, ao mesmo tempo que fala de casamento, ele está falando que dias virão, que vai ter a necessidade de jejuar novamente, ele fala de um tempo típico como o nosso. É um tempo de alegria. Apesar do noivo não estar com a gente, irmãos, Cristo Jesus não está andando aqui, né, nessa vida terrena conosco, o nosso tempo já é um tempo de alegria. Porque nós já desfrutamos da salvação em Cristo Jesus, nós já temos a consciência e a ciência de que Cristo morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou ao terceiro dia, e por isso nós podemos celebrar a Cristo que vive. É tempo de alegria, de festa. Um culto deve ser sempre uma celebração. Ao tempo que também nós somos chamados a entender que os dias são difíceis, e o próprio Senhor Jesus diz, em que sobrevirão desafios sobre a igreja, até perseguição, afrontas ao Evangelho de Cristo Jesus, e é por isso que o povo de Deus, inclusive, deve jejuar, buscando fortalecimento do alto, para essa vida terrena aqui, para que Deus possa nos fortalecer com as armaduras espirituais dos céus, para enfrentar o mundo que está diante de nós, e que é difícil. É uma mescla entre o tempo de alegria e a espera do tempo final da alegria, que vai ser marcado por uma bodas, um casamento, onde que o noivo irá buscar a sua noiva. Então a gente está num tempo transitório, meio misto. É aquele negócio que a gente se alegra, aí a gente sabe que bate na porta o tempo, a noite, sobre a igreja de Cristo Jesus. Por isso que nós não estamos dispensados do jejum, do fortalecimento espiritual, inclusive por meio de outras disciplinas espirituais. Agora, não fazia sentido, nenhum sentido, os discípulos de Cristo Jesus jejuarem com Cristo diante deles, com o Messias diante deles. E é disso que Jesus está falando, fazer. Qual é o sentido de lamento, de humilhação, de vestes rasgadas, de cinza sobre as cabeças, ou sentar nas cinzas, se Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, que estava presente diante deles? Era tempo de alegria, de celebração. A salvação de Deus chegou. É o Natal. É o Natal. Deus presenteou o mundo com o seu Filho. As pessoas estavam tocando em Cristo Jesus, partindo pão, comendo pão com Jesus, tomando suas bebidas com Jesus, celebrando Jesus diante deles. Por isso, não era tempo de jejum, era tempo de grande alegria. O noivo está presente. Não dá para jejuar num casamento quando o noivo está presente, é tempo de grande alegria. De fato, era um tempo do coração ser avivado por Deus, aqueles irmãos, primeiros irmãos, os discípulos, serem de fato conduzindo a uma experiência que até então nunca eles tinham vivido, nem o povo de Israel. Deus está com eles, o Messias está ali, o tempo messiânico chegou. Só que para os fariseus, endurecidos e com suas visões obscurecidas, não fazia sentido aquilo, porque eles não viam em Cristo Jesus o Messias, o enviado de Deus. E você poderia falar assim, mas não tem muito mistério? Nem tanto assim, irmãos. Percebam que Jesus já fez até aqui. Lembre-se, nós estamos ainda terminando o 2º capítulo de Marcos, e Jesus já fez vários milagres. Jesus, ele já mostrou o seu poder. Jesus, inclusive em um dos seus milagres, ele perdoa os pecados de um. Perdoados estão os seus pecados. Só o Messias poderia fazer isso. Jesus, ele cura de uma lepra a um outro indivíduo. E tem a perspectiva da purificação espiritual acontecendo ali. Só o Messias poderia fazer isso. As pistas já estavam lá. O Messias já está se apresentando. Mas para os fariseus, aquilo não fazia nenhum sentido. E por isso eles estavam estranhando. Então, era melhor estar comendo com Jesus Cristo do que jejuando com os fariseus.
E aí, nós podemos até ter um comentário de Adolf Pohl sobre essa questão que envolve isso. Ele diz: por isso, seus discípulos são religiosos de uma maneira diferente. Porque eles estavam olhando para os discípulos de Jesus falando assim, por que eles não jejuam? Diz o comentarista que os discípulos de Cristo são religiosos de uma maneira diferente. Conservar as tradições judaicas do jejum significaria para eles manter as lâmpadas acesas depois que o sol nasceu. Ou seja, para que iremos jejuar? E um aspecto do jejum era que o tempo messiânico chegasse, se o Messias estava diante dele. Para que jejuar? O Messias está ali, chegou. Como diz aqui um comentarista, era manter as lâmpadas acesas depois que o sol nasceu. Não fazia sentido nenhum. Era tempo de celebração. E aqui, Jesus, ele fala, ou ele coloca, duas figuras de imagem. A primeira é: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura. Ou seja, aqui é um texto que, quando nós olhamos para essa figura, parece muito clara para a gente, né? Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Então, por quê? A ideia é que, se você for remendar uma roupa velha, eu não sou costureiro, né? Não tenho essa prática. Sandra, a Marta, né, minha sogra, poderia falar melhor do que eu, né? Mas o pouco que eu pesquisei é e aí de roupa nova, nesse ponto eu já vi acontecer. Já tive umas enrascadas com isso aí. Quando a gente compra uma roupa nova, a gente não é instruído a comprar a roupa muito justinha, né? Porque às vezes o que acontece quando a gente lava uma roupa nova? Ela dá uma encolhida, né? Então imagine se você fizer um remendo numa roupa velha com um pedaço de roupa nova, talvez aquela roupa velha, quando você lavar, aquela roupa nova vai encolher, e o que vai acontecer com aquela roupa velha? Ela vai se rasgar mais ainda, porque ela encolheu, estava ali no retalho, puxou a roupa velha, né? Então, aqui fala, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura. O que Jesus está querendo ensinar aqui é uma coisa muito simples. Os diferentes não se unem. Roupa velha é roupa velha, roupa nova é roupa nova. E os diferentes não se unem. E sabe o que Jesus está falando? Ele é diferente. O que ele veio trazer não é algo que estava se adaptando ao judaísmo. É algo completamente diferente. Algo novo. No sentido mais claro do que a palavra novo. E talvez nós poderíamos falar assim, mas veja só, o Antigo Testamento não aponta para Jesus Cristo? Não deveria Jesus ser de fato uma adaptação do Antigo Testamento? A gente tem que ter só duas percepções. A primeira é, o Antigo Testamento de fato fala de Cristo Jesus, aponta para Cristo Jesus, e existem várias figuras de Cristo Jesus apontando, são sombras. Mas a segunda perspectiva é, sombras serão sempre sombras. Moisés é um tipo de Cristo, só que Moisés não é Cristo. Davi é um tipo de Cristo, só que Davi não é Cristo. Noé é um tipo de Cristo, só que Noé não é Cristo. Assim como Daniel, e olha que eu estou falando de grandes nomes, homens santos que serviram a Deus e que creram no que Deus tinha chamado a eles e colocaram a sua vida diante de Deus, mas esses homens eram homens falhos, eles erraram, eles pecaram, eles em nada podem se assemelhar de um ponto de vista do seu ser com Cristo Jesus. Eles são tipos de Cristo, mas eles não são Cristo. Eles são sombras do Cristo que viria, mas eles são completamente diferentes de Cristo Jesus. A sombra não faz sentido quando a realidade está diante de nós. Cristo Jesus, é o novo de Deus. É o novo de Deus, e apesar de tudo aquilo apontar para Cristo Jesus, as estruturas não fazem sentido mais. Cristo Jesus não veio como um judeu para se encaixar dentro de um judaísmo, e
e fazer daquilo algo em que ele se encaixou. Ele veio fazer novas todas as coisas. Ao ponto que a segunda figura de imagem é, versículo 22, né? Ninguém põe o vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres. Só que termina assim, mas põe-se vinho novo em odres novos. Se a primeira perspectiva da imagem lá da costura, os diferentes não se unem, Cristo agora traz uma outra imagem e diz que os iguais se unem. Põe-se vinho novo em odres novos. O novo de Deus é Cristo Jesus. É algo novo agora que vai ser estabelecido. É por isso que não faz, inclusive, mais sentido jejum por arrependimento de pecados, como na antiga aliança. Como eu disse, a própria perspectiva do jejum do nosso tempo, ela tem uma outra visão, onde que nós jejuamos para fortalecer as nossas almas. A gente não jejua para arrependimento de pecado. Deus, eu pequei, deixa eu correr aqui e jejuar. Não. Até porque nós confiamos e sabemos, pela graça e misericórdia de Deus, que todos os nossos pecados estão devidamente pagos na cruz do Calvário. E eu jejuo, irmãos, ou nós devemos jejuar para buscar uma vida santa e reta diante de Deus, digna dos filhos de Deus que produzem frutos de boa obra. Eu não preciso mais purgar o meu pecado por meio de um jejum. Seria, inclusive, afrontar o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. A gente jejua pedindo a Deus, Deus fortaleça a nossa alma, para que o Evangelho do Senhor seja digno em minha conduta, em minha vida. Jejum não serve de barganha, acabou. São tempos novos, tempos em que o novo que chegou, e é Jesus, é melhor de tudo aquilo que tinha sido colocado até então, para aquele povo da antiga aliança. Jesus é o novo de Deus. O reino de Deus, em que Jesus está pregando e falando, ele é melhor, ele é maior do que qualquer sistema e de qualquer ordem que já foi vista no mundo. É por isso que aí eu volto lá na introdução. É um completo absurdo quando nós tentamos encaixar Cristo Jesus e o seu Evangelho dentro de alguma ordem constituinte nossa, seja política, seja social, ou seja qualquer outra coisa. Não, Jesus está muito acima de tudo isso e é totalmente diferente de tudo isso que está diante de nós. O Evangelho não é um aperfeiçoamento das coisas, ou um aperfeiçoamento do mundo. O Evangelho, quando ele chega, ele estabelece algo completamente diferente do que o mundo está construindo. Não é um aperfeiçoamento, não é uma reforma, não é uma adequação das estruturas. O Evangelho é o novo de Deus. E eu finalizo vendo a perspectiva do texto, onde que alguns discípulos estão olhando para os discípulos de Jesus e falando, esse povo está fazendo algo diferente. E como eu disse, eles estavam fazendo algo diferente porque aqueles discípulos estavam sendo moldados pelo novo de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqueles discípulos é o começo embrionário da igreja de Cristo Jesus, da nova aliança. E a igreja de Cristo, irmãos, e aqui está o grande perigo, e que nós temos que lutar, a igreja de Cristo nunca deve se amoldar, emoldurar em nada dessa estrutura da sociedade que está aqui. Nós não estamos aqui como igreja, e a gente não pode fazer um exercício, uma perspectiva, que é de encaixar a igreja dentro do movimento mundano. Quando a igreja faz isso, ela se deprecia. Quando ela parece mais com o mundo do que com a própria igreja de Cristo, ela está deixando cumprir o seu papel de ser algo totalmente novo. Então, a igreja de Cristo, ela não tem nada a ver com o que está aqui. Nós somos aqueles que somos filhos de Deus, frutos da salvação de Cristo Jesus. É por isso que a igreja, ela encontra uma objeção direta do mundo, porque ela é totalmente diferente do mundo. Aonde a igreja plantar os seus pés, ela deveria ser reconhecida imediatamente pela sua diferença. Assim, que bicho estranho é esse aqui? É por isso que nós somos peregrinos.
porque nada disso aqui parece com a nossa nacionalidade, com a nossa cultura, de quem nós somos. A igreja é algo totalmente atípico do que está diante de nós. Nós somos contra a cultura que está nas nossas frentes, irmãos. E devemos ser. A igreja não se amolda ao mundo. A igreja, ela não está nesse quadro pintado pela sociedade, está totalmente fora. A igreja, como igreja de Cristo Jesus, ela deve se parecer um pouco do que está sendo narrado aqui. A gente deve ser um bicho estranho. As pessoas deveriam olhar para cada um de nós, como povo de Deus, e falar assim: por que esse povo não faz isso? Por que esse povo não faz isso? Por que esse povo não faz aquilo? Por que não faz aquilo outro? É porque nós somos o novo de Deus. Nós somos o novo de Deus. Deus, a partir de Cristo Jesus, está juntando um novo povo. Um povo que não se encaixa nesse mundo. Um povo que nem se forçar deveria encaixar. E às vezes eu não sei porquê, né? A igreja quer fazer um exercício de parecer com o mundo. Eu li uma reportagem interessante, na verdade um comentário interessante, falando como que as próprias igrejas, e falando de megas igrejas, estão parecendo como shopping. Falando da arquitetura mesmo, né? E aí foi colocando umas imagens assim, eu nunca tinha reparado nisso, e eu fui reparando nela, falando assim: gente, mas está parecendo com shopping mesmo, né? Ou seja, a gente está tentando encaixar a igreja nesse padrão consumista, materialista, humanista nosso. Eu falei, que coisa estranha isso mesmo. As igrejas não estão nos levando mais ao transcendente, né? A gente entrar numa igreja e saber que nós estamos entrando em algo que está querendo nos conectar com algo que está acima. Não, a igreja deve parecer mais com um shopping mesmo, para a gente ir lá e consumir. A igreja se moldando o mundo, e a igreja não é isso. A igreja é a esfera de Deus em ser completamente diferente do que está diante de nós. Só que haverá um dia, como eu disse, que Apocalipse 21, quando descer diante de nós, na segunda vinda de Cristo, novos céus e nova terra, vai chegar uma estrutura, Nanato, que a igreja vai entrar assim, ó, folgada, vai encaixar. Por isso que a igreja, ela só vai descansar onde, irmãos? Novos céus e nova terra. É onde a gente vai chegar ali e sentir aquela assim, aqui a gente encaixamos, parece que eu estou em casa. E é isso mesmo, a gente está em casa. É ali que a gente descansa, é ali que a gente encaixa. Não é um remendo novo numa roupa velha. É por isso que precisa vir uma nova ordem criacional de novos céus e nova terra. Porque não dá para encaixar a igreja nesse mundo velho. Haverá um dia que nós falaremos: adeus, mundo velho. E o mundo novo se colocará diante de nós, na consumação de todos os tempos. É disso que Cristo está falando. É disso que Jesus está nos ensinando. Ele é o novo de Deus. E por isso os discípulos deveriam celebrar. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos lembrar a essência do Evangelho de Cristo Jesus, que é o estabelecimento, Deus, das coisas novas. É o estabelecimento daquilo que, como humanidade, nós nunca experimentamos. É o novo de Deus. É o Senhor Jesus Cristo, que veio estabelecer essa nova criação agora de redimidos, homens e mulheres redimidos pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Ó Deus, nos ajude como povo do Senhor, como igreja de Cristo Jesus, a ser o novo do Senhor aqui onde nós estamos plantados, Deus. Não nos deixe ser um povo que encaixa nos buracos da sociedade, ou se amolda a essa sociedade mundana, pecaminosa, Deus. Pelo contrário, sejamos o novo do Senhor. Aquele povo, essa comunidade, onde que as pessoas olharão para nós e dirão: por que esse povo é diferente? Por que eles fazem isso? Por que eles fazem aquilo? Nos permita ser diferentes, Deus, mas uma diferença em que o reino do Senhor seja conhecido através da vida da sua igreja, Deus. Obrigado, Pai, por nos instruir nessa realidade e saber que haverá novos céus e nova terra, onde o povo do Senhor caminhará com tranquilidade,
caminhará com absoluta alegria, onde que não haverá, Deus, né, nenhum inimigo a ser vencido, nenhuma estrutura a ser rompida, porque o novo do Senhor será completo, consumado, íntegro, inteiro. Nós aguardamos por esse dia, Deus. Aguardamos pelo momento em que nós não teremos mais as aflições do mundo presente e estaremos para sempre desfrutando da graça do Senhor, da sua presença, da sua gloriosa presença. Que o Senhor inunde o nosso coração. E essa é a oração que eu faço por mim e pelos meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco, parte da igreja aqui reunida, e com a igreja de Cristo espalhada por toda a terra, até que Ele volte. Amém.